vazio que você não consegue explicar. Você já teve a sensação de estar em silêncio, mas não em paz. Um silêncio que grita por dentro. Um vazio que aperta o peito, mesmo quando está tudo aparentemente certo. As contas pagas, a rotina, funcionando, as pessoas ao redor, mas dentro de você algo falta. Algo que nem você sabe dizer o que é. Esse sentimento tem nome: vazio existencial. E ele não é fraqueza, não é loucura, nem drama. É um chamado, um sinal de que a vida está te pedindo pausa. Uma pausa não no tempo, mas na forma como você está vivendo. Esse é o início de uma jornada que muitos ignoram. Mas você decidiu escutar. Você chegou até aqui e talvez pela primeira vez esteja prestes a olhar para dentro com coragem. Esse vazio não surge do nada. Ele cresce em silêncio, disfarçado de produtividade, de sucesso, de vida normal. Cresce porque a gente aprendeu a fugir de si mesmo, a se distrair com tudo, menos com o que realmente importa. Quem somos, o que estamos fazendo aqui e por que tudo parece tão sem sentido às vezes. A psicologia chama isso de desconexão emocional. A filosofia chama de crise de sentido. Seja qual for o nome, o que você sente é real. E quanto mais você tenta ignorar, mais ele te chama. Porque o vazio não quer ser preenchido com qualquer coisa. Ele quer ser entendido. Talvez você tenha tentado preencher esse buraco com relacionamentos, com metas, com vícios, com promessas de felicidade imediata. Mas nenhuma dessas coisas durou. Nenhuma delas tocou o fundo onde o vazio se esconde. E é aí que começa o verdadeiro conflito. Quando percebemos que o que falta não está fora, está dentro, e isso assusta. Porque olhar para dentro é desconfortável. Requer coragem para encarar partes de nós que escondemos até de nós mesmos. Mas é justamente nesse desconforto que mora a transformação. É na dor do vazio que começa o nascimento de uma nova consciência. O filósofo Viktor Frankl dizia que o ser humano não está em busca de prazer, mas de sentido. E é isso que o vazio revela. A ausência de sentido. Não um sentido grandioso, mas aquele sentido pessoal, íntimo, único. A razão pela qual você acorda. A motivação que vai além do automático. A vida exige mais do que estar vivo biologicamente. Ela exige presença. E quando você perde essa presença, o corpo continua, mas a alma entra em pausa. E é dessa pausa que nasce o que chamamos de crise existencial. Mas ao contrário do que muitos pensam, essa crise não é o fim, é o começo. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja pronto para continuar. Tudo bem, você já se perguntou por que esse vazio parece tão comum hoje em dia? Por que tantas pessoas, mesmo cercadas de conquistas, se sentem perdidas, insatisfeitas ou desconectadas? A resposta pode estar no modo como o mundo ao nosso redor foi programado. Vivemos em um sistema que não quer que você pense, apenas consuma. Um sistema que não se importa com o seu bem-estar emocional, mas sim com a sua produtividade. Que te ensina desde cedo a medir valor por desempenho, felicidade por aparência e sucesso por acúmulo. E dentro dessa lógica, parar para refletir se torna perigoso, porque refletir pode te libertar. Essa sociedade moldou um estilo de vida onde sentir-se vazio não é visto como um sinal de alerta, mas como algo normal. A pressão constante por resultados, a comparação nas redes sociais, o culto à imagem perfeita, tudo isso mina, dia após dia, o seu senso de identidade. Você passa a existir para atender expectativas. Expectativas dos outros, da cultura, da mídia. Até que um dia você percebe que não sabe mais quem é. E se sente estranho por isso. Só que o estranho não é você. Estranho é o mundo que te afastou de si mesmo. Essa desconexão serve a um propósito.
Um indivíduo vazio consome mais, procura fora o que perdeu por dentro. Compra promessas de felicidade em forma de produtos, experiências, distrações. Vive buscando o próximo pico de dopamina, como se isso pudesse calar o silêncio interior. Mas esse ciclo é insaciável. Quanto mais você tenta preencher o vazio com estímulo externo, mais fundo ele se torna. Porque o que falta não pode ser comprado. O que falta é significado. E isso nenhum aplicativo, promoção ou conquista social pode oferecer. Os algoritmos sabem disso. Eles te mostram exatamente o que reforça sua insegurança. Sabem que você precisa se distrair da dor, então alimentam o feed com aquilo que tira o foco de você mesmo. Mas essa distração tem um custo. Você deixa de existir no presente. Vira apenas uma projeção, um reflexo do que esperam que você seja. E quando finalmente tenta olhar para dentro, encontra um desconhecido, um eco de quem um dia você foi, abafado por anos de autoabandono. Mas existe uma saída. Ela começa no momento em que você decide não mais fugir do desconforto, quando começa a perceber que a dor tem algo a dizer. Que o vazio, apesar de angustiante, é também um espaço fértil, um terreno ainda não explorado, onde as respostas não vêm prontas, mas brotam com o tempo. Só que para chegar lá, é preciso coragem para se desfazer das ilusões, coragem para perder o que não era real e disposição para caminhar para dentro, mesmo sem saber o que vai encontrar. Talvez você tenha sentido vontade de desistir, porque mergulhar no vazio parece como se estivesse afundando em algo escuro, frio e sem fim. Mas e se esse vazio for, na verdade, um convite? Um chamado para um lugar que você evitou por tanto tempo? Você mesmo. O vazio não surge para te punir. Ele surge porque algo dentro de você está pedindo atenção. É o grito de uma parte sua esquecida, silenciada por anos de pressa, medo, expectativas e máscaras. O vazio é como uma porta entreaberta, e ao invés de fugir dele, talvez seja a hora de atravessá-lo. Mas como escutar o que o vazio quer dizer? Primeiro é preciso silêncio, e isso parece contraditório, porque o silêncio é justamente onde o vazio parece mais alto. Mas esse silêncio não é ausência. É espaço. Um espaço que você nunca teve tempo de habitar. A sociedade te ensinou que silêncio é perigoso, que você precisa estar sempre ocupado, distraído, produzindo. Mas o silêncio é onde mora a verdade. E quando você começa a se permitir sentir, sem julgar, sem controlar, sem fugir, algo muda. Você começa a ouvir. E o que você escuta talvez seja difícil, mas é real. A dor que você sente pode estar te dizendo que você vive para agradar os outros, que você nunca teve espaço para ser quem é de verdade, que suas escolhas foram feitas com base no medo e não no desejo, que você carrega traumas antigos que nunca foram olhados, que a criança que você foi ainda chora por dentro, que o adulto que você se tornou está exausto de tentar parecer forte e que, no fundo, você só queria um momento de paz, uma trégua de si mesmo. O vazio é esse momento. Ele não te destrói, ele te confronta. E só quem encara esse confronto descobre algo transformador, quem realmente é. A psicologia chama isso de integração emocional. A filosofia chama de individuação. É o processo de unir as partes fragmentadas do seu ser, de aceitar luz e sombra, força e fragilidade, razão e emoção, não para se tornar perfeito, mas inteiro. Porque enquanto você viver dividido entre o que sente e o que mostra, entre o que deseja e o que aceita, o vazio continuará voltando. Ele não vai embora com distrações, ele se transforma com presença, e presença exige entrega. Mas atenção! Esse processo é desconfortável, não é rápido nem linear. Vai doer, vai te fazer questionar tudo. Quem você é, no que acredita, o que realmente importa.
Mas é aí que mora a beleza. O vazio, quando olhado de frente, vira portal. Ele não é o fim da linha, é o começo de um novo caminho. Um caminho onde você não finge mais, onde você não precisa ser aceito para se sentir digno, onde você existe de forma autêntica, mesmo que o mundo não entenda, porque finalmente você entende a si mesmo. Depois que você encara o vazio de frente, algo muda para sempre. Você já não consegue mais fingir, não consegue mais se satisfazer com o superficial, porque agora você sabe, existe um chamado dentro de você, e ele não é por status nem por aplausos, é por verdade. E a verdade, às vezes, dói. Ela destrói a imagem que você construiu para agradar os outros. Rasga os rótulos que te deram, derruba o papel que você atuava há anos, mas é assim que começa a reconstrução. Quando o falso desmorona, o real pode surgir. E é nessa reconstrução que você começa finalmente a descobrir quem é de verdade. Nesse processo, você começa a entender que identidade não é algo fixo, não é um título, uma profissão, um número de seguidores. Identidade é movimento, é resposta. É algo que você constrói com base em escolhas conscientes. E para fazer essas escolhas, é preciso se perguntar: o que me move? O que faz sentido para mim, mesmo que ninguém entenda? O que eu faria mesmo se não houvesse recompensa? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas elas são necessárias. Porque só respondendo a elas é que você começa a construir uma vida com propósito. E propósito, diferente do que dizem por aí, não é algo que você encontra pronto. É algo que você cria. A partir da dor que sentiu, da história que viveu, das perguntas que se permitiu fazer. Propósito não é fama, não é reconhecimento, é coerência. É viver de acordo com aquilo que você acredita, sente e valoriza, mesmo que em silêncio, mesmo que no invisível, mesmo que pareça pouco aos olhos dos outros, mas que dentro de você faz tudo valer a pena. Porque finalmente a sua vida começa a fazer sentido. E o vazio dá lugar à presença. É aqui que você percebe que não precisa mais ser perfeito, que pode ser humano, que pode errar, recomeçar, mudar de ideia, que não precisa de todas as respostas agora, porque encontrou algo mais importante do que respostas, encontrou direção. E quando você tem direção, não importa o quanto o caminho seja difícil, você segue, porque agora a sua vida tem um norte, e esse norte não está fora, está dentro. Ele nasce de cada escolha que você faz quando decide ser verdadeiro consigo mesmo. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando: tá, mas por onde eu começo? A resposta é simples e profunda. Comece por onde dói. Comece pelo incômodo que você vem ignorando, pela emoção que você sempre tenta calar, pela parte de você que mais precisa ser acolhida. Comece pequeno, mas comece real, porque não existe transformação com pressa, mas existe com presença, e é essa presença que muda tudo. No final de tudo, depois que as máscaras caem, os ruídos se calam e o mundo para de gritar o que você deve ser, resta o silêncio. E esse silêncio, que antes parecia assustador, começa a revelar algo que nenhuma palavra conseguiria explicar. Ele não é vazio, ele é espaço. Espaço para escutar o que a correria da vida abafou. Espaço para sentir o que foi ignorado. Espaço para simplesmente ser. E é nesse ser, nu de expectativas e livre de ilusões, que você reencontra o sentido. Um sentido que não vem de fora, que não depende de conquistas, likes ou validação. Um sentido que nasce do simples fato de estar presente. A solitude, muitas vezes confundida com solidão, se torna um refúgio. Não mais um lugar de dor, mas de reencontro. Você começa a perceber que quando está consigo mesmo em paz, nenhuma ausência dói tanto.
Porque a pior ausência que existe é estar distante de si. E agora, você não está mais. Você voltou. Voltou para dentro, para o lugar que ninguém podia ocupar além de você. E nesse retorno, você descobre que não precisa de muito para se sentir vivo. Precisa de presença, de consciência, de verdade. E tudo isso começa no silêncio. A consciência, por sua vez, é o que transforma tudo ao seu redor. Não porque o mundo muda, mas porque sua forma de ver o mundo muda. Você começa a enxergar o que antes era invisível. O peso das palavras não ditas, a beleza nos momentos simples, a sabedoria na dor. Tudo vira mensagem, tudo vira sinal. Até mesmo o sofrimento, ele não vem mais como punição, mas como professor. E cada dor se transforma em degrau, cada dúvida em direção, cada queda em chance de renascimento. Porque agora você não busca mais escapar da realidade. Você busca compreendê-la. É nesse estágio que o vazio, outrora temido, se transforma no seu maior mestre. Ele te ensinou o valor da pausa. Te mostrou que não saber quem é pode ser o começo de descobrir. Que quebrar é o início da reconstrução. Que sentir é parte do processo de viver. E que a vida, apesar de tudo, ainda pode ser significativa. Mesmo sem respostas claras, mesmo com dores, mesmo com incertezas. Porque sentido não é certeza, é conexão. É saber que mesmo no caos há propósito, mesmo na dor há direção, mesmo no silêncio há voz. Agora a pergunta é: você está pronto para continuar ouvindo? Está pronto para seguir caminhando, mesmo que sem mapa, confiando que dentro de você há algo maior te guiando? Se sim, então essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Porque o verdadeiro despertar não é um ponto final, é um recomeço. E cada novo dia pode ser uma chance de aprofundar, de sentir mais, de viver com mais verdade. Esse é o chamado, esse é o convite. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, comente com a frase "O silêncio me revelou". Siga o canal e ative as notificações. No próximo vídeo, vamos falar sobre as mentiras que a mente conta para te proteger e como elas te mantêm prisioneiro. Até lá, fique com o silêncio.